Caríssimos, temos hoje como preleção sintomas da mediunidade, é o tema da noite, que ficou a cargo do nosso companheiro da Praiana, Eliomar Borgo Cipriano. Obrigado. Prezados amigos, boa noite. Para nós é um prazer sempre renovado estar nessa casa, onde nós somos sempre recebidos por todos vocês com muito carinho, com muita simpatia, e isso nos faz muito bem. Essa convivência fraterna que o Espiritismo nos proporciona, ela é um benefício inefável. Nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre um tema que é muito recorrente nas casas espíritas. Talvez o mais recorrente dos assuntos. Porque a casa espírita, ela, para cumprir bem a sua finalidade, ela precisa ser, acima de tudo, um lugar onde as pessoas encontrem consolo, orientação, encontrem, de alguma forma, uma força para seguir adiante. Uma das dores mais agudas que o ser humano experimenta é a chamada dor da alma, que presentemente se apresenta principalmente na figura da depressão e da ansiedade. Ocorre que a depressão e a ansiedade se confundem ao mesmo tempo com processos obsessivos, com questões de mediunidade, e isso traz uma confusão natural. Mesmo aquelas pessoas que estudam o assunto têm alguma dificuldade de discernimento, muitas vezes, de determinados quadros. Então, é muito comum que as pessoas cheguem desorientadas na casa espírita, com a mediunidade em eclosão, sintomas desagradáveis. Elas não sabem o que está acontecendo, não sabem se aquilo é depressão, se aquilo é ansiedade, se aquilo é mediunidade, se aquilo é obsessão, o que é. Graças a Deus nós temos hoje, além de tudo que já temos na doutrina, uma mensagem que ela vai direta, de forma direta a esse ponto. É essa mensagem que nós estamos trazendo aqui. Essa mensagem tem como título Sintomas de Mediunidade. Ela foi psicografada por esse jovem que está agora com 90 anos, chamado Divaldo Pereira Franco. E o autor espiritual é esse aqui, que talvez aí as pessoas tenham um pouco de dificuldade de identificar, que é o Manuel Filomeno de Miranda. Essa mensagem, ela foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco em julho de 2000 em Paramirim, na Bahia, por esse espírito aqui. Essa mensagem está já disponibilizada num livro editado por Divaldo, mas quem desejar pode, simplesmente pela internet, pelo YouTube, ou desculpem, pelo Google, só colocar Sintoma de Mediunidade, Divaldo Pereira Franco, ou então o Manuel Filomeno de Miranda, e você acessa na íntegra essa mensagem. Ela é longa, mas nós preferimos trazer o texto original para aproximar o público do texto original. Fizemos um recorte dos principais tópicos dessa mensagem, sem trazer todo o texto. Vocês vão verificar que ele é longo naquilo que já trouxemos. Essa mensagem, ela começa lembrando que a mediunidade é um dom natural, que vai cada vez mais se aperfeiçoando na medida que o indivíduo, o ser humano, vai aperfeiçoando suas percepções. Nós vamos tomar aqui exatamente o trecho onde ele fala assim: não poucas vezes é detectada, ele está se referindo à mediunidade, por características especiais que podem ser confundidas com síndromes de algumas psicopatologias que no passado eram utilizadas para combater a sua existência. Nós sabemos o quanto foi combatida a mediunidade e quanto ela ainda é, de forma discreta, ou às vezes não tão discreta, por algumas pessoas. Mas a mediunidade, ela traz essa característica. Ela é por uns demonizada
e por outros, santificada. Erro das duas partes, porque nem deve ser santificada e nem demonizada. Quem tem a mediunidade, de forma mais ostensiva, porque todos nós somos médiuns num grau qualquer, segundo Kardec, na verdade tem um dom natural. Nós precisamos começar, para falar de mediunidade, precisamos primeiro simplificar as coisas. Não achar que a mediunidade é algo extraordinário, que é um fenômeno extraordinário. Mediunidade simplesmente é um fenômeno da vida. Está presente na nossa vida, só que nós não temos consciência. Nós não nos apercebemos disso. Principalmente porque a maioria de nós, quando faz transe na área superficial. E não tem sequer consciência de que fez o transe. Então é um assunto que precisa ser estudado e principalmente desmistificado. Não é atributo de santos e nem de demônios. Não se deve demonizar nem santificar. É um fenômeno do dia a dia, da rotina nossa, e embora a gente muitas vezes não perceba. Por quê? Porque Kardec descobriu uma lei da natureza. Ele descobriu que aquilo que nós já sabíamos e que as religiões ensinam de todos os tempos, que existe, além do corpo físico, uma alma ou um espírito, como quiserem, e que essa alma ou espírito sobrevive à morte do corpo. Só que a maioria das religiões entendem que a morte do corpo faz com que essa alma ou espírito vá para um lugar determinado. O que Kardec descobriu através das suas pesquisas exaustivas e bem elaboradas foi que, na verdade, não existe essa separação. O mundo espiritual está aqui e agora, é apenas uma outra dimensão, uma outra frequência. Não é um lugar lá, é aqui, apenas num outro campo de frequência. Então, quando o indivíduo desencarna, ele simplesmente entra nesse outro campo de frequência. Mas não precisa desencarnar para entrar nesse campo de frequência. Você vai para esse campo de frequência toda noite quando você dorme. E a maioria de nós não tem consciência disso, porque fazemos essa saída do corpo de forma muito inconsciente. Se fizéssemos essa saída do corpo de forma mais consciente, a nossa fé no mundo espiritual, na existência do mundo espiritual seria maior. A maioria de nós faz isso de forma muito inconsciente. Mas mesmo durante o dia, você pode, de alguma forma, se aproximar mais desse campo, através de um fenômeno chamado transe, que se dá na forma superficial, pode se dar na forma profunda, que é o que nós chamamos de transe sonambúlico, ou na fase intermediária em graus variados. Então, essa questão, ela deixa muita dúvida nas pessoas. Nós não fomos preparados para isso. As escolas não nos ensinaram isso. Nossos pais não conseguiram ensinar, até porque eles também ignoram. Então, muitas vezes, o indivíduo é tomado de surpresa com aquilo que se chama eclosão da mediunidade. De uma hora para outra, começa a sentir umas coisas esquisitas, umas ideias estranhas na cabeça. Nós vamos ver aqui uma série de sintomas, eu não vou adiantar agora, porque a própria mensagem vai nos colocar diante dessas informações. Mas o que ocorre é que o indivíduo fica aturdido, ele fica desorientado. Afinal de contas, o que está acontecendo? Não raro, ele pensa que está acontecendo isso aqui. Está ficando louco. Então ela tem sido confundida pelo próprio indivíduo, ela é confundida com psicopatologias. Só para exemplificar, porque eu não vou ficar toda a vida na primeira transparência ou no primeiro slide, vocês sabem que o que mais caracteriza a esquizofrenia são as chamadas alucinações auditivas e visuais. O que muitos médiuns fazem? Ouvem os espíritos e veem os espíritos. Então eles seriam o quê dentro de uma classificação muito fechada? Esquizofrênicos. Imagina você começar a ouvir espíritos e falar, meu Deus, estou louco.
Só isso já lhe dá uma angústia tremenda, e muitos vivem essa angústia. Não é? Mas a mediunidade necessariamente não vai te levar a ver e ouvir os espíritos. Ela pode se dar apenas no campo da psicofonia ou da psicografia. Tem várias possibilidades. Mas, de qualquer maneira, ela é desconcertante no início. Principalmente porque a mente do indivíduo é invadida por ideias estranhas e ele fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Nós vamos ver isso aqui um pouco mais, eu não vou detalhar. É só para mostrar o quanto essa mensagem é importante. Só que os dirigentes de casas espíritas, notadamente aqueles que trabalham na tarefa conhecida hoje por atendimento fraterno, precisam dessas informações. Precisam dessas orientações. Porque a maior queixa que chega no atendimento fraterno, estou sendo repetitivo, é relacionada de alguma maneira com obsessão ou mediunidade. Claro que chegam conflitos de ordem familiar, chegam outras situações, mas com muita frequência. Então, todo atendente fraterno deveria estudar um pouco, ainda que não se especialize nessa área, para saber orientar adequadamente. E há muita desinformação nesse sentido, muitas vezes a partir do próprio indivíduo, que tem suas dúvidas. Ele mesmo gostaria de saber. Então, o assunto está apresentado, é isso que a gente vai conversar aqui. Na sequência, o Manuel vai falar assim, olha a minha intimidade, Manuel Filomeno, meu amigo. Sutis ou vigorosos, alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões, gerando mal-estar e dissabor, inquietação e transtorno depressivo, enquanto que, em outros momentos, surgem em forma de exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo ou em antipatias injustificáveis, animosidades mal disfarçadas, decorrência da assistência espiritual de que se é objeto. Eu negritei algumas palavras ou expressões da mensagem, sem negritar todas, porque isso aqui é uma palestra, não é um seminário, e até porque não seria possível trabalhar extensamente esse assunto, a não ser em muitas e muitas horas. Então, vamos pegar aqui, de relance, algumas informações importantes. Esses sintomas relacionados à mediunidade, quando são, porque nem sempre são, a pessoa precisa entender isso, que nem tudo é mediunidade. Quando ligados à mediunidade, mas com essa sintomatologia desagradável, ela está ligada necessariamente à assistência espiritual, que não pode ser positiva. Se você estiver numa sintonia por conta dessa situação, você estiver numa sintonia com benfeitor espiritual, você não sente mal-estar, não sente dissabor, você não sente inquietação, você sente bem-estar. Entendendo logo isso de cara, de princípio. Se você está com uma eclosão da mediunidade, num nível qualquer, está sentindo esses distúrbios, essas dificuldades, que nós já estamos começando a alinhavar aqui, e outros que nós ainda vamos fazer, lembrar de pronto o seguinte, benfeitor espiritual não provoca isso. Você não está em sintonia positiva. Tá? Entender isso e vamos seguir. Vamos pegar alguns tópicos aqui de exemplo desses sintomas. Lembrar que sintoma, aqui no caso, tem um aspecto psíquico, mental, uma angústia, uma tristeza muito forte, um medo inexplicável e coisas assim, mas que se repercute obrigatoriamente no corpo. É essa somatização que muitas vezes traz tanto desconforto que o indivíduo fica alucinado. Primeiramente ele vai buscar médicos, tentando entender o que se passa, e depois, num caminhar, ele poderá chegar ou não a uma casa espírita. Mas vamos lá. Mal-estar e dissabor. Então, esses sintomas, mal-estar.
O indivíduo sente muito mal-estar. E às vezes durante horas, durante dias, é uma coisa muito desagradável. De sabor. Muitas vezes dá uma tristeza no indivíduo, uma melancolia ou algo do tipo, que ele fica como se a vida perdesse o sabor, perdesse o sentido. Inquietação. A inquietação é, para mim, uma palavra muito oportuna para definir o que a gente chama de ansiedade. Eu gosto das palavras simples porque elas facilitam. Se alguém me perguntar o que é ansiedade numa palavra só, eu diria inquietação. Se pedisse para definir um pouco mais, medo de não sei o quê. Concordam comigo? Quando você está ansioso, você tem um medo, não sabe de quê. É uma sensação de ameaça que vem, não sabe de onde, te dá uma inquietação muito grande. Não é? Transtorno depressivo. O indivíduo dá uma queda violenta, às vezes, de energia. Ele se sente com dificuldade, às vezes, até para levantar de manhã, para fazer as tarefas. Tudo vai ficando arrastado, difícil, porque há uma perda muito grande de energia e ele não sabe a que atribuir. Vejam que isso pode ficar capitulado exclusivamente no campo da ansiedade e depressão, de caráter anímico, ou seja, não tem nenhuma implicação com interferências espirituais, mas pode efetivamente estar ligado às questões espirituais, principalmente por causa dessa sintonia que ele está falando aqui, ó. Decorrência da assistência espiritual de que você é objeto. Você está sendo mal assistido. Então, um outro problema que ele vai colocar aqui é da exaltação da personalidade. Essa questão da exaltação da personalidade, é preciso que nós que estamos ligados mais diretamente na casa espírita às orientações, às pessoas que chegam com essas queixas, precisamos estar atentos. Porque vocês vão verificar mais adiante que ele vai colocar esses sintomas mais comuns capitulados naquilo que ele chama de obsessão simples. Mas quando o indivíduo apresenta essa característica de exaltação da personalidade, temos que tomar mais cuidado. Nós podemos estar diante de um quadro daquilo que Kardec chamou de fascinação. Isso é muito mais complexo. Bem mais complexo. Kardec foi claro sobre isso, dizendo que a obsessão simples, o que é, falando da subjugação, que é um grau mais acentuado, mais difícil, mais doloroso, mas dizendo que a fascinação é o quadro mais perverso. Porque o indivíduo não pede socorro. Ele não tem consciência do que está acontecendo. Então, se essa pessoa se apresenta com essa exaltação, cuidado. Por exemplo, a pessoa se apresenta na casa dizendo que é médium, já fez uma psicografia, Deus sabe lá como, de que maneira, tem lá seus rabiscos, já tem ideia de que é missionário, que vai divulgar esse livro porque, na verdade, quer ficar famoso. Tem lá seus sonhos. Ou então suas fantasias de outra natureza. Outros chegam num entusiasmo tão grande que se apresentam para a diretoria da casa, se colocam à disposição de qualquer tarefa, seja ela qual for, o dirigente fica super entusiasmado e diz, pronto, chegou a solução que a gente esperava. Pura exaltação de personalidade. Do mesmo jeito que esse entusiasmo desaparece de uma hora para outra. Então, muito cuidado com essas situações. Sensações desagradáveis no organismo. O médium, com algumas exceções, evidentemente, com muita facilidade, ele tem aquilo que se chama somatização. Então, uma aproximação de uma entidade, uma sintonia com uma entidade sofredora, não precisa ser obsessor, basta ser um sofredor, pode fazer com que ele tenha uma série de sintomas desagradáveis no corpo. Que é isso que o desorienta tanto. E nós vamos ter um pouco mais de possibilidade de analisar isso à frente. Vamos lá. Muitas enfermidades de diagnose difícil, pela variedade da sintomatologia, têm suas raízes em distúrbio da mediunidade de prova. Aqui ele apresenta um termo
Muito interessante, mediunidade de prova. Isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos de comportamentos perversos ou doentios mantidos em existências passadas. Manuel Filomeno usa um termo chamado mediunidade de prova. Por volta de 1940, Edgar Armond também usou essa expressão. Mas no movimento espírita, algumas expressões, elas são mais aceitas ou menos aceitas. Algumas têm uma tal aderência que elas incorporam o vocabulário espírita. Exemplo, ectoplasma. Não foi cunhada por Kardec, foi por Richer. Mas ela é de uma tamanha felicidade que ela foi incorporada ao dicionário espírita, ao vocabulário espírita. Animismo. Kardec falou do animismo, quanto falou também do ectoplasma em outros termos, de outra forma, de uma maneira mais sutil. Mas quem efetivamente traz para nós essa expressão é Aksakov, um estudioso, um sábio russo que estudou os fenômenos espíritos. Está incorporado. Então, aos poucos, por necessidade, como toda ciência, é necessário que você tenha uma linguagem própria, como nós temos, perispírito, tantas outras mais. Na medida que alguma autoridade realmente coloca uma expressão, ela pode vir a ter uma adesão. Eu acredito, particularmente, que depois do Manuel Filomeno trazer essa mensagem, devido à autoridade dele e também do médium, que é o autor, acredito que nós vamos começar realmente a usar essa expressão daqui para frente de forma rotineira, mediunidade de prova. Ela não está na codificação kardeciana. Com esse nome, não. Então, eu acredito que agora ela será incorporada ao movimento. A mediunidade de prova, ele vai dizer que a mediunidade, convida o espírito de quem? Do médium. Está se referindo ao médium. Convida o médium a resgates aflitivos de comportamentos perversos ou doentios mantidos em existências passadas. Quando você começa a estudar essa questão melhor, você verifica que, muito aderente àquilo que está no Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que em nossa vida existe livre-arbítrio e fatalidade. E nunca há fatalidade nas questões de ordem moral, apenas nas questões de ordem física. E vão mostrar também nesse mesmo capítulo que, quando nós vamos reencarnar, muitos de nós têm recurso moral suficiente, alguma aquisição, que lhe permite participar da programação espiritual, do planejamento da próxima reencarnação. Ora, um médium que venha com possibilidades de trabalho, e principalmente passar por essas dificuldades, isso naturalmente é previsto e é planejado. Mas planejado por quê? Porque se trata de uma pessoa que tem comportamentos perversos ou doentios em vidas anteriores e precisa fazer resgates. Infelizmente, a maioria dos médiuns se classificam nessa faixa dos médiuns de prova. E muitos deles se acham missionários. E muitos de nós fazemos endeusamentos inadequados a essas pessoas. Na verdade, segundo Emmanuel, e Chico repete isso várias vezes, em várias falas, o médium é um devedor da multidão. Ele não deveria ter nenhuma vaidade por isso. Isso quer dizer também que se você é médium na sua casa, não tem projeção, está limitado a ficar ali numa tarefa bem pequenininha, está ali no quarto, dê graças a Deus. Porque há uma correlação. Se você tem uma grande projeção, você também tem um grande débito. Como é que você vai resgatar grandes compromissos do passado com coletividade? Através de ação junto à coletividade. Então, se você atingiu de forma negativa, como um líder, seja lá em que área for,
centenas, milhares ou milhões de pessoas, como é que você vai resgatar? De forma individual? Terá que ser necessariamente também de forma coletiva. E a mediunidade é um desses instrumentos, um desses mecanismos. Então o indivíduo vai, através do seu esforço e de muita renúncia, de muito trabalho, de muitas dores, fazer esses resgates aflitivos, atingindo centenas, milhares ou milhões, dependendo do seu compromisso. Portanto, se nós temos uma tendência a endeusar o Chico, olhemos por esse outro ângulo. Se temos tendência a endeusar qualquer outro médium, olhemos por esse ângulo. Tá? Estaremos acertando mais. E outra coisa, endeusamento do médium pode fazer com que ele se perca na sua tarefa. O livro dos médiuns é claríssimo sobre isso. O maior escolho da mediunidade não é o obsessor, não é a obsessão que o médium muitas vezes enfrenta. O maior escolho da mediunidade é o orgulho do médium, que pode fazer com que ele perca toda uma programação rigorosamente estudada. Ele vai dar exemplo dos sintomas de mediunidade mais comuns na área física e na área mental. Sem esgotar, porque são muitos os sintomas, eu posso até aqui talvez acrescentar alguns, se for o caso, tenho sempre que olhar para o relógio. Mas ele diz assim, sintomas dessa mediunidade em eclosão, ou dessa mediunidade de prova, mais especificamente. Dores no corpo sem causa orgânica, cefalgia periódica sem razão biológica, problemas do sono, e aí ele abre um parênteses, insônia, pesadelos, pavores noturnos com sudorese, taquicardia sem motivo justo, colapso periférico sem nenhuma disfunção circulatória, constituindo todos eles ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada. Ele volta a bater na tecla de que esses sintomas, uma vez que mediúnicos, têm que necessariamente estar vinculados a uma sintonia. E uma sintonia obrigatoriamente desequilibrada. Pode ser apenas sintonia com espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos imperfeitos, espíritos sofredores, espíritos que são atraídos pela nossa sintonia mental e podem ser obsessores. Nós sabemos que há casos, por exemplo, de depressão em que você investiga do ponto de vista mediúnico e não encontra obsessor. Há casos em que você encontra obsessores cruéis, geralmente depressões de curso mais intenso e mais severo. E às vezes uma depressão de caso mais leve que você vê o comparecimento de entidades espirituais sofredoras, que não tem uma relação de culpa efetivamente com a pessoa. Eles não estão cobrando nada. Não há uma relação de culpa entre vítima e algoz, como ocorre em alguns casos. São os chamados espíritos oportunistas. Muitos casos são catalogados, como André Luiz tão bem lembrou, naquilo que a gente chama de vampirismo. Você está muito triste e não cuida da sua mente, quem é que você atrai para perto de você? Espíritos tristes. A sua tristeza aumenta. Mas a causa original está onde? Em você. Você está com medo. Quem você atrai para perto de você? Duas possibilidades. Espíritos medrosos, tanto quanto você, que vão acentuar, ou espíritos que vão se aproveitar do seu medo e atormentar você. E assim vai. Só ideias para a gente poder refletir. Então, vejam lá. Dores no corpo sem causa orgânica. Hoje existe um diagnóstico de uma dor muito comum relacionada, por exemplo, com depressão, muitas vezes com depressão, não é? Que
é chamada de fibromialgia. Já ouviram falar? Dificilmente você vai ver alguém com fibromialgia que não esteja com um campo mental muito alterado. Porque há uma correlação enorme entre depressão e fibromialgia. Há casos de médios, nós temos trabalhado com esses casos em algumas situações específicas, em que eles vão além da fibromialgia. São dores no corpo mais intensas do que a fibromialgia. Deixa o médico desconcertado, ele não sabe o que fazer. Cefalgia periódica sem razão biológica. Pessoas que têm aquilo que a gente chama popularmente de dor de cabeça ou enxaqueca, que ficam às vezes meses e não tem analgésico que dê conta. A pessoa dormia bem até então. Com a eclosão da mediunidade ou coisas do tipo, começa a ter insônia, pesadelos, acorda assustada, coração disparado, pavores noturnos com sudorese, suando frio, taquicardia sem motivo justo. De uma hora para outra o coração dispara, parece que vai sair pela boca. Alguns descrevem como se o coração fosse sair mesmo, por cima. Uma sensação muito difícil, dolorosa até. Colapso periférico sem nenhuma disfunção circulatória, muito presente naquele distúrbio hoje que a gente chama de transtorno de pânico. No transtorno de pânico você tem taquicardias muito fortes, muitas vezes dores no estômago horrorosas, tonteira muito forte, esse colapso periférico empalidece e a sensação de que vai desmaiar e algumas vezes desmaia mesmo. Então, isso constitui, todos eles ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada. Por isso que algumas pessoas chegam e falam assim, pelo amor de Deus, onde é que eu estava com a cabeça se esse negócio é planejado? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi ser médium? Eu não quero mais não. Me tira esse negócio, pelo amor de Deus. Há uma má notícia para quem deseja as coisas dessa forma. Mediunidade está radicada no organismo. Não há como deixar de ser médium. O que você precisa fazer? Estudar o assunto, aprender a lidar com isso e tirar o proveito necessário disso, porque é uma concessão, não é um castigo. Se fosse um castigo, Chico, apesar de todas as dores e sofrimentos, não terminaria a vida dele falando o que falou. Que se ele puder, numa próxima encarnação, ele quer voltar como médium. Porque ele viu tanto benefício, tanto crescimento espiritual, naquelas dores que se apresentaram, inevitavelmente, que ele pede que numa próxima encarnação, que ele volte médium. Então, muitas vezes, o que ocorre com a maioria de nós é um medo de responsabilidade, é uma certa covardia, digamos assim. Então, às vezes, o indivíduo planejou, quando ela se apresenta, como ela está capitulada lá no Livro dos Espíritos, não como uma fatalidade, apenas no aspecto orgânico, sim. Mas não necessariamente na ação, ele pode aceitar ou não aceitar. Fazer ou não fazer. É claro que de todas as nossas escolhas existem resultados inevitáveis, colheitas obrigatórias. Vamos lá. Então, ele está dizendo aqui, alguns exemplos. Mas sempre batendo na tecla, mediunidade em surgimento com sintonia desequilibrada. Então, fica a pergunta, como é que eu saio disso? Você já deve estar perguntando isso. Nós vamos ver que a mensagem vai passar por lá. Só lembrar que esses são alguns sintomas, muitos outros aparecem. Por exemplo, médiuns nessa fase, choro sem explicação. Do nada começa a chorar, não sabe por quê. Principalmente as mulheres têm muita facilidade para isso. Não é? Dores
no corpo aí, muitas vezes localizada, principalmente problemas de coluna, que o sujeito fica para lá e para cá sem encontrar saídas. Ele não falou muito aqui, eu citei rapidamente, tonturas, mas você tem uma série de sintomas orgânicos, sintomas físicos. Nós vamos evitar de ficar citando, primeiro por causa do tempo, segundo porque se eu esquecer algum, alguém vai dizer assim, você esqueceu do meu sintoma. Porque são muitos. São muitos. Nós temos uma amiga, só para simplificar, que ela dizia o seguinte, que ela tinha uma coisa chamada macacoa. Eu falei, macacoa? O que é isso? Ela falou, vocês aqui, os capixabas, não sabem, mas ela era carioca. Mas lá, na minha terra, é muito comum. O pessoal conhece muito bem o que é macacoa. Para resumo, o que é macacoa? Você acorda com dor de cabeça. A dor de cabeça passa e começa a sentir dor na coluna. A dor de coluna passa e começa a sentir dor no pé. A dor no pé passa e começa a sentir coceira. E vai embora. E macacoa. Né? No comportamento psicológico, ainda presentes. Aí ele vai dar agora algumas características ou sintomas na área mental, na área psicológica. Ansiedade. Já falamos, e isso é muito comum. Fobias variadas, está dentro do capítulo da ansiedade. Médium ter medo é a coisa muito comum. Aliás, a experiência nossa tem mostrado isso. Duas coisas muito comuns nos médiuns. Medo e dúvida. E começa por medo de espírito, vocês sabiam disso? E tem médium que já está dentro de reunião há muito tempo e continua com medo de espírito. E uma outra coisa muito comum no médium, dúvida. Isso é meu ou não é meu? Animismo ou mediunidade? E é um assunto que não podemos tratar aqui hoje, porque o tempo não vai permitir. Mas vale a pena estudar isso. Perturbações emocionais, as mais variadas. Inquietação íntima, já falamos. Pessimismo, cuidado com essa palavra pessimismo. Algumas pessoas acham que elas não são pessimistas, elas são realistas. Pessimismo é doença. É um dos sintomas da depressão. Não é o único. Mas quando você está muito pessimista, acenda logo a lâmpada vermelha, porque você provavelmente está caminhando para um processo depressivo. Ou já está dentro dele. Pessimismo é doença. E boa parte da humanidade tem essa doença. A notícia boa, tem cura. Você pode melhorar isso. Mas será com esforço próprio. Então, pessimismo. Desconfianças generalizadas. O sujeito começa a desconfiar da própria sombra. Se tiver, então, uma característica de ciúme, o ciúme se acentua de uma maneira que a pessoa fica enlouquecida. Se tem desconfiança na área comercial, na área financeira, vira uma loucura. Sensações de presenças imateriais. Muito comum nos médiuns, quando tem essas eclosões, e às vezes até crianças. Sombras e vultos, vozes e toques. A sensação, de repente, que tem alguém acompanhando, que tem alguém do lado, vira, não tem ninguém, coisas do tipo. Que surge inesperadamente, tanto quanto desaparece sem qualquer medicação. Representando distúrbios mediúnicos inconscientes, que decorrem da captação de ondas mentais e vibrações que sincronizam com o perispírito do enfermo, procedente de entidades sofredoras, bate de novo, ou vigadoras, atraídas pela necessidade de refazimento de conflitos em que ambos, encarnado e desencarnado, se viram envolvidos. Vamos voltar um pouquinho, nós já analisamos rapidamente essa parte, vamos pegar aqui essa parte dessas sensações, onde muitas vezes a queixa está aqui. Ele começa a captar ondas mentais e vibrações que sintonizam com o seu perispírito e que são procedentes de entidades sofredoras ou vingadoras. Imagina você abre uma sensibilidade maior, você já a tem, mas ela, no momento ela se abre mais. Há uma possibilidade maior dessa intercorrência com o mundo espiritual, só que em função dos conflitos, em função dos erros do passado, das nossas tendências ainda muito negativas, pessimismo, o egoísmo, o orgulho, coisas do tipo, nós vamos sintonizar com quem?
em primeira mão, com espíritos da mesma faixa. Quer ver? Vou dar um exemplo simples para não ficar tomando tempo demais de vocês. Tem gente que acha que maledicência não faz mal nenhum, né? Não é verdade? Faz um mal terrível, sabe a quem? A você mesmo. Quando você está na maledicência, você convida quem para perto de você? Adivinha? Você atrai espíritos bons? Quem você atrai? E se esse indivíduo desencarnou doente, com uma doença, o que começa a acontecer com você dependendo do seu campo de sintonia? Daí a pouco você está com doenças chamadas doenças fantasmas. Sempre decorrente de quê? Da sintonia desequilibrada. De quem? Minha. Não bote a culpa nos obsessores. Não bote a culpa nos espíritos. É muito simples, é muito fácil fazer isso. Mas muito errôneo, muito enganador. A sintonia existe porque eu tenho problema. Eu sou pessimista, eu atraio espíritos pessimistas. Mas eu não atraio espíritos pessimistas sendo otimista, é porque eu sou. Se você tem uma tendência ao álcool, os espíritos vão facilmente te levar para o álcool, mas se você não tem tendência nenhuma, eles vão ter que inventar outra maneira, porque álcool não vai resolver com você. Você não abre brecha para essa área. Então, entender isso. Por isso que muitas vezes o médium está com uma série de dificuldades e não desperta para coisa tão simples. O problema está na sintonia. Vamos lá? Conflitos, ele vai trabalhar isso aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Agora, quero só chamar a atenção. Entidades sofredoras, a experiência nossa em reuniões mediúnicas de obsessão tem mostrado isso. O distúrbio, muitas vezes é psiquiátrico, mas tem combinado com ele um aspecto obsessivo, muito comum. Quando você faz o diagnóstico do ponto de vista espírita, que a entidade se manifesta, a gente tem observado uma correlação entre entidades sofredoras e vingadoras. Em que sentido? Se você está num quadro de pânico, e esse pânico está ligado, por exemplo, a um trauma seu de vidas passadas, você não identifica, às vezes, nenhuma entidade. Não aparece a entidade, porque é um problema anímico. É um trauma seu de vidas passadas, geralmente uma morte traumática. Mas se você está com um processo obsessivo, a gente observa o seguinte: o seu pânico, se ligado à entidade sofredora, é mais brando. Se for ligado a vingadores, é mais severo. O mesmo raciocínio para a depressão, por exemplo. O quadro depressivo pode não ter nenhuma... Estou sendo repetitivo já, tá, gente? Para fixar. Pode não estar ligado a nenhuma entidade, a nenhuma ação externa. Você está com o freio agarrado lá no passado, não aceita alguma coisa que aconteceu, fica lastimando e afunda na depressão. Pode atrair entidades sofredoras em função disso por questão de sintonia, mas às vezes nem elas comparecem. Mas quando esse quadro está ligado a vingadores, aí a gente nota geralmente um quadro mais severo. Isso é da prática, acho que, de todas as pessoas que estão ligadas à tarefa mediúnica. Esses sintomas, geralmente pertencentes ao capítulo das obsessões simples, revelam presença de faculdade mediúnica em desdobramento, requerendo os cuidados pertinentes à sua educação e prática. Aqui ele diz que primeiro educar, depois praticar. Os médiuns normalmente não querem educar, querem apenas praticar. E se você apresenta para ele uma proposta de trabalho onde comece pelo estudo, ele não quer. Ele poderá, inclusive, não aceitar ficar na sua casa porque ele quer ir imediatamente para tarefas mediúnicas. E aqui o Espírito está falando, como tantos outros fazem também a mesma coisa, que primeiro educar para depois praticar. É nessa ordem. Ele vai lembrar que esses sintomas estão ligados à obsessão simples. Ora, muito rapidamente, porque o assunto não... Eu tenho até que olhar para o relógio.
O assunto não comporta muita derivação. Mas só lembrar rapidamente, a obsessão simples, conforme Kardec, é aquela em que uma entidade atua, geralmente assim, tem vários outros aspectos, eu vou ser bem breve, bem rápido por causa do tempo. Mas, de uma maneira mais tradicional, há uma ação de uma entidade sobre o indivíduo, ele sofre aquele assédio, aquilo incomoda, perturba, mas ele não perde o senso de realidade, consegue conviver com aquilo e às vezes essa obsessão vai do berço ao túmulo. Só que essa mesma obsessão, ela pode se intensificar e começar a agravar mais o quadro naquilo que se chama subjugação. Então, muitas vezes você tem um cara que tem uma depressão moderada ou leve. Ela pode se agravar. Aí você entra na subjugação. Não esquecer que muitos quadros que chegam à nossa casa não estão mais capitulados na obsessão simples. Às vezes a pessoa está com toque severo. Toque severo é subjugação. Entender essas coisas. Então, primeiro educar, para depois praticar. Nem todos os indivíduos, no entanto, que se apresentam com sintomas de tal porte, necessitam exercer a faculdade que são portadores. Após a conveniente terapia que é ensejada pelo estudo do Espiritismo e pela transformação moral do paciente, que se fazem indispensáveis ao equilíbrio pessoal, recuperam a harmonia física, emocional e psíquica, prosseguindo, no entanto, com outra visão de vida e diferente comportamento, para que não lhes aconteçam nada pior, conforme elucidava Jesus, após o atendimento e a recuperação daqueles que o buscavam e tinham o quadro de sofrimentos revertido. Vá e não peques mais. Aqui, ele é brilhante nesse capítulo aqui. Por quê? Porque tem pessoas que acham que se elas têm mediunidade, ou sintomas de mediunidade, elas são médios e têm que entrar em tarefa mediúnica. E pior, existe no movimento uma crença que não é originada, com certeza, de nenhuma orientação adequada, muito menos de Kardec, de que se o indivíduo é médio, ele tem que desenvolver, senão ele enlouquece. Já ouviram falar nisso? A pessoa já chega alucinada, porque ela é médium, e ela precisa desenvolver, senão ela vai enlouquecer. Então ela fica te cobrando, que você é dirigente de reunião mediúnica, e ela precisa entrar na sua reunião. Senão ela não tem saída, não tem solução. Por isso que essa mensagem é tão oportuna. Olha o que ela diz logo no início. Nem todos os indivíduos, no entanto, que se apresentam com sintomas de tal porte, quer dizer, o indivíduo tem os sintomas todos da mediunidade de prova, necessitam exercer a faculdade de são portadores. É uma questão lógica. Ou vocês acham que mediunidade de prova só acontece com quem é espírita? E o indivíduo que tem a mediunidade de prova lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na França, Portugal, sei lá onde, na África, não importa. Tem lugares que não tem a menor chance do indivíduo chegar numa casa espírita. Que planejamento espiritual é esse que colocou no indivíduo uma mediunidade de prova e ele só tem umas saídas? Tem que ir para a prática mediúnica. Onde? Então é uma questão só de bom senso, senhores. Pensar. Por isso que o Espírito está lembrando aqui, ó, nem todos, mesmo que tenham esses sintomas, necessitam. Agora, o que é que eles precisam, obrigatoriamente? Da conveniente terapia. E se vem dentro de uma casa espírita, qual é essa terapia? Estudo do Espiritismo. Você estuda, você esclarece, você enxerga de outra maneira. Nós temos visto os médiuns que têm um medo terrível de morrer, e medo até de ir a enterro, medo de ir a coisa. Só pelo esclarecimento que eles recebem da doutrina espírita a respeito da morte, passam a ver a morte de uma outra maneira, como eles melhoram. O estudo, ele é libertador. Quando você coloca 10 médiuns, ou sei lá, uma quantidade de médiuns, e passam eles a falar dos seus relatos, das suas coisas,
ocorre uma terapia de grupo natural ao estilo AA, Alcoólicos Anônimos, só que agora são neuróticos anônimos. Uai, a minha neurose que eu tenho, você também tem? Isso tem um efeito terapêutico. Então, o estudo da doutrina espírita, ele consegue criar uma série de possibilidades de ajuda, muito mais do que a gente imagina. A prática tem mostrado isso. Agora, o que vai realmente libertar o indivíduo? Transformação moral. Como você se transforma moralmente? O esforço próprio. Qual é a primeira condição para essa transformação moral? Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos Espíritos, como é que eu faço essa transformação moral? O que eles disseram? Um sábio da antiguidade, já vou-lo diz, conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou me melhorar numa coisa se eu nem enxergo que eu tenho esse problema? Então a transformação moral, ela é fundamental e passa por uma coisa chamada autoconhecimento. Ele diz o seguinte, olha, ele é categórico, ele está dizendo que se você fizer a conveniente terapia, você chega no equilíbrio pessoal, recupera a harmonia física, emocional e psíquica. Tem gente que não acredita nisso. Por quê? Porque é muito mais fácil você delegar sua cura para alguém do que você assumir a responsabilidade dela. É muito melhor comprar um remédio lá na farmácia para resolver um problema do que fazer uma mudança de hábito. Mas o que efetivamente cura? Grande número, porém, de portadores de mediunidade tem compromisso com a tarefa. Ele até aqui está sendo coerente. Ele fala, muitos não têm, mas alguns, ou uma boa parte, tem. É claro, tem as duas possibilidades. Tem compromisso com a tarefa, que ele exige, olha a outra vez ele batendo, conhecimento, depois exercício. As pessoas querem exercitar sem conhecer. Você vai entrar numa tarefa dessa magnitude, que envolve cérebro, mente, reações psicológicas, sistema nervoso, interferência de mundo espiritual, sem conhecer o que você está fazendo. Lembre-se da orientação de Kardec. Kardec diz o seguinte, que você mexer com mediunidade sem estudar previamente, é a mesma coisa que você entrar num laboratório de química e sair fazendo combinações sem saber o que está fazendo. Não podemos, gente. Pelo amor de Deus. Então, conhecimento, exercício, abnegação. O que é abnegação? Renúncia. É aí que começam as dificuldades. Quando o indivíduo começa a verificar que existe saída, existe solução, mas tem um preço. Divaldo conta que ele, jovenzinho, um dia foi ao elevador Lacerda, não para olhar de lá aquele cenário bonito que a gente pode divisar. Foi lá para suicidar. Olha os tormentos e conflitos que estão dentro de uma criatura dessa. Ele dá uma volta por cima, faz um trabalho extraordinário e é hoje esse exemplo para todos nós. Era de vidas passadas. Certamente, grandes conflitos que nós trazemos não nascem de pronto, eles têm raízes mais profundas. É por isso que muitas vezes o indivíduo numa psicoterapia fica rodando em círculo, porque muitas coisas pedem uma interferência mais profunda. Mas vamos lá. Então, a abnegação. Às vezes a gente não renuncia nem à novela das... De que hora que é a novela? Eu não sei mais que hora que é. É das 9? É. Não, eu não posso ir hoje não porque tem futebol. Amanhã eu não posso porque tem novela. Amanhã depois... Percebe? A gente não renuncia a nada. A gente quer tomar um passe de mágica. Eu quero vir no centro seu, mas seu centro tem que ser forte. Eu quero resolver meu problema. Agora toma meu problema. Segura aí.
nós já estamos alcançando um nível de conhecimento e maturidade para entender que as coisas não são assim. Você é responsável pelo seu destino. Então, vamos lá. Sentimento de amor e caridade. Ele está dizendo que para trabalhar, tem um dever de casa. Conhecer, exercitar, trabalhar a abnegação, sentimento de amor e caridade, a fim de atrair os espíritos nobres. Você quer que o espírito nobre fique perto de você igual uma babá? Ele tem mais o que fazer. Agora, se você começa a trabalhar no bem, aí ele se junta com você. E é por isso que o médium melhora. Muda a sintonia, mudam os sintomas automaticamente. Que se encarregarão de auxiliar a cada um na desincumbência do mistério iluminativo. Aqui tem uma grande caminhada. Quando, porém, os distúrbios permanecerem durante o tratamento espiritual, o indivíduo se apresentou, está fazendo a conveniente terapia, convém que seja levada em conta a psicoterapia consciente através de especialistas próprios, com o fim de auxiliar o paciente médio, aqui o médio é um paciente ainda nesse momento, a realizar o autodescobrimento, liberando-se de conflitos e complexos perturbadores que são decorrentes das experiências infelizes de ontem como de hoje. Só lembrar que, só no caso do próprio Divaldo, a Ivone Pereira não, aqui no caso a Joana de Ângeles, ela escreveu uma série psicológica. São vários livros para ajudar os espíritas em particular e ao público em geral a lidar melhor com esses conflitos psicológicos. São livros que nós poderíamos caracterizar como livros de autoajuda, com aquilo que poderíamos chamar de psicologia espírita. É só dar uma olhadinha e você vai entender isso que nós estamos falando. Mas ele vai lembrar coerentemente, o Manuel, que algumas pessoas podem lidar com seus conflitos internos sem maior dificuldade. Alguns vão precisar de livros de autoajuda, mas alguns vão precisar de especialistas. E o espírita precisa entender isso. O espírita aceita bem a ideia de buscar um cardiologista, um gastro, mas se tiver que procurar um psicólogo, ele tem restrições. Psiquiatra, então, nem falar. É médico de doido. Esse ele não vai. E coisas do tipo. Existem muitos preconceitos. Ele está lembrando isso aqui. Nós vamos receber casos e casos dentro de nossas casas. Alguns deles vão pedir também a contribuição desses profissionais, que sejam competentes e sérios. A mediunidade, portanto, não é um transtorno do organismo. O seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos geram distúrbios que podem ser evitados, ou quando se apresentam, receberem a conveniente orientação para que sejam corrigidos. Está batendo na tecla que Kardec já batia. Mediunidade não é doença. Mediunidade é faculdade. Só que mediunidade é sintonia. Com quem você sintoniza? Essa é a questão. A correta educação das forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional e fisiológico, ensejando a saúde integral ao seu portador. Está dizendo uma coisa que muitos não acreditam, que você com esses distúrbios todos, se você fizer a correta educação dessas forças, você pode alcançar equilíbrio emocional e fisiológico. Diz, eu não acredito nisso. Porque o indivíduo tem na mente dele que mediunidade é doença. Ele não acredita que mediunidade seja apenas uma faculdade humana. Mas existem casos e casos que mostram isso. Citei o caso agora há pouco do Divaldo, que é uma dessas possibilidades. Que, aliás, dá autoridade para que ele seja autor dessa mensagem. Cuidadosamente atendida, a mediunidade proporciona bem-estar físico e emocional, contribuindo para a maior captação de energias revigorantes que alçam a mente a regiões felizes e nobres de onde se podem aurir conhecimentos e sentimentos inabituais, que aformoseiam o espírito e o enriquecem de beleza e paz. Eu aqui costumo dizer que o que dá em Chico, dá em Francisco. Se você tem uma faculdade que pode te fazer sintonia com a luz ou com a sombra,
Quando ela te faz ir à sintonia com a sombra, muitas dificuldades. Mas quando te faz levar a sintonias com a luz, o que você experimenta? Facilidade. Isso que ele falou aqui, ó, sentimentos inabituais. Você pode aurir conhecimentos que você nem suspeitava. Você pode abrir possibilidades de percepção que fogem à maioria das pessoas. Como é que o indivíduo realmente cresce na vida dele, seja em qualquer área? Quando ele encontra obstáculos. Os obstáculos fazem crescer. É isso que ele está falando de outra forma. Bom, então, não é seminário, então não tem perguntas e respostas. Senhores, aqui uma breve passada, ainda que longa, porque você veja que a mensagem não é fácil, né, por mais que a gente queira colocar de forma mais rápida. Então, aqui umas considerações oportunas a respeito daquilo que é mediunidade de prova. É provável que você que está me ouvindo esteja com essa dificuldade ou alguém da sua família muito perto. A doutrina espírita nasce da observação de fenômenos chamados mediúnicos, a interação de dois planos. Na mão de um cientista fantástico chamado Kardec, que codifica uma doutrina maravilhosa para nós. O médium que estiver passando por essas dificuldades e quiser começar a encontrar caminho, não tenha dúvida. Comece pelo Livro dos Médiuns. Mas não façam leitura do Livro dos Médiuns. Estudem o Livro dos Médiuns. Que Deus nos abençoe.